muitas vezes acabam em tragédia. E na opinião pública desta tarde falamos da subida no número de casos de violência doméstica e procuramos perceber as razões deste tipo de crimes. Queremos ouvir o que pensa sobre os números que foram divulgados pelo Observatório das Mulheres Assassinadas. As mulheres continuam a ser as vítimas mais vulneráveis da violência doméstica e o que se pode ainda fazer para contrariar esta tendência de aumento do número de casos. Participações através dos números de telefone 21 416 1147 ou 21 416 1148. Também pode optar por enviar uma mensagem por correio eletrónico. O endereço é opiniãopublica@sic.pt ou deixar um comentário na página do programa em sicnoticias.sap.pt/opinião pública. No inquérito telefónico desta tarde de quarta-feira, perguntamos se há apoio suficiente às vítimas de violência doméstica em Portugal. Se considera que sim, pode marcar o 760 300 381. Se entende que não existe resposta suficiente para estes casos, o número é o 760 300 382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. São convidados desta opinião pública o psicólogo Luís Gonçalves e também Maria Oliveira, assistente social da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Vou começar pelas senhoras. Maria Oliveira, muito obrigada pela presença nesta opinião pública. O que é que, pela sua experiência, explica este aumento a que estamos a assistir do número de casos de violência doméstica e, mais do que violência doméstica, estamos mesmo a falar de homicídios? Sim, estamos a falar de um conjunto de situações muito graves atualmente, não é? Temos situações de desemprego, de tensões familiares, há famílias completas que estão a voltar para a casa dos pais e temos aqui um clima de tensão e as relações conjugais, cada vez mais quando há uma situação de desemprego ou de crise, ou já está inerente a algumas situações de consumo de substâncias, quer dos membros do agregado, nomeadamente do agressor, podem ser fatores de potenciadores deste tipo de situações. Existe uma escalada de conflito, inicialmente pela nossa experiência começa pelas agressões verbais, pela violência verbal e posteriormente passa pela violência física, violência psicológica e violência física, muitas vezes chegando mesmo à violência sexual e violência financeira. Claro que estes casos são preocupantes, este valor, os 22 casos contabilizados pelos órgãos de comunicação social de que aparecem nas manchetes, como em todo o ano 2011, exatamente, que foram 27. Que aparecem nas manchetes e pelos dados que a Direção-Geral da Política de Justiça refere que em 2010 foram cerca de 12% de situações de homicídio conjugal, realmente é um fator muito preocupante. Temos que pensar não só nas medidas de coação que podiam ter sido aplicadas aqui nestas situações e que não sabemos, não é, pelas informações que nós temos, se foram realmente aplicadas ou não, se houve a apresentação de queixa formal do crime de violência doméstica, porque há muitas situações em que há um sentimento de culpabilização da situação por parte da vítima, e aqui o psicólogo poderá explicar muito mais do que eu esta situação, e que muitas vezes leva as pessoas a refugiarem-se e a desvalorizarem muitas vezes as situações. A própria vítima às vezes não tem noção do perigo que está a ter, e por isso é que nós, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, alertamos e sensibilizamos todas as pessoas que nos estão a ouvir para denunciarem este tipo de situações através do 707-2077, porque muitas vezes a vítima está num chamado ciclo de violência e muitas vezes tem a expectativa que a situação vai melhorar. Vai melhorar e que realmente ele não vai cometer as ameaças que diz, e muitas vezes não tem noção do perigo que corre, nomeadamente se há armas. Ou seja, se houvesse essa noção, muitos destes casos provavelmente poderiam ser evitados. Exatamente, e nós sabemos que o ciclo de violência está cientificamente comprovado, que existe uma fase de tensão, a fase de agressão propriamente dita, e a fase a seguir é a fase do lua de mel. E muitas vezes as vítimas agarram-se a esse período, o período de desculpa, não vai voltar a acontecer, eu disse aquilo de cabeça quente, e muitas vezes não acreditam que o agressor vai partir mesmo para, neste caso, nos homicídios que chegaram a lume e aos órgãos de comunicação social, mas quem está à volta deve denunciar estas situações e deve recorrer, porque o crime de violência doméstica é um crime público e não podemos permitir que aconteçam mais situações destas no nosso país. Luís Gonçalves, pode haver aqui uma relação entre crise, férias e este aumento do número de casos? Sim, de facto é isso que nós temos reparado. Na oficina de psicologia temos reparado, enquanto trabalhamos diariamente em contexto clínico,
temos-nos percebido que, tendo em conta todo o stress que as pessoas estão a viver nesta altura, precisamente por não saberem muito bem o que é que será das vidas de cada uma delas, faz com que as pessoas em casa estejam mais disponíveis, estejam mais tempo sem objetivos, estejam mais frustradas, o que por sua vez vai levar a que pequenas tensões se tornem muito maiores. Mais conflitos, mais discussões. Precisamente. E depois há aqui também uma questão que eu acho que é importante e que eu já reparei também em vários casos que tenho recebido, que estão um bocadinho ligados à violência física ou à violência psicológica, mais até de cariz psicológico, é o facto de as pessoas estarem neste tipo de contextos, mas às tantas têm mais dificuldade em perceber que estão lá dentro e que é difícil sair. Quase como se aquela zona de desconforto às tantas se tornasse uma zona de conforto, em que as pessoas ficam de tal forma vulneráveis que depois têm muito receio até de denunciar a situação, de tentar sair da situação, porque de facto têm receio que aquilo que pode acontecer ainda pode ser pior do que aquilo que elas estão a viver. Ou seja, nesse caso, o papel mais importante então seria das pessoas mais próximas, de familiares e amigos que poderiam eventualmente denunciar a situação e que na maior parte das vezes não o fazem? Aquilo que eu posso dizer é que a rede social tem aqui um papel realmente importante, porque muitas das vezes o agressor o que procura fazer também é ir isolando a pouco a vítima, de modo a que ela vá quebrando os contactos que tem exterior, exatamente, de amizade, familiar, etc., o que depois vai dificultando todo este processo. Ou seja, torná-la mais dependente. Exatamente, e cada vez mais vulnerável. Okay. Vamos ouvir as primeiras opiniões nesta opinião pública de telespectadores para falar do tema que estamos hoje a analisar e que tem a ver com a violência doméstica, com o aumento do número de casos, não só de violência doméstica, mas também de homicídios, sobretudo nos últimos dias. Vamos ouvir a Isabel Santos, está a ver-nos Emma Martins. Boa tarde. Muito boa tarde a si e aos seus convidados. É o seguinte, é assim, a violência doméstica acontece porque os nossos tribunais não funcionam. Peço desculpa, a sua convidada disse com boa intenção que as pessoas não fazem queixa. Fazem sim, mesmo há muito pouco tempo eu vi na televisão uma senhora que tinha feito já imensas queixas, no entanto ela foi assassinada. Muitas, olha, é assim, isto acontece entre marido e mulher, entre namorados, mas é em geral, entre vizinhos também, porque eu tenho um familiar meu que um vizinho, um senhor com 80 anos, que nunca fala a ninguém, um vizinho, um rapaz de 20 anos, partiu-lhe a cana do nariz, não deitou-o para o chão, a mãe tapeou, fizeram sei lá o quê, é assim, há 2 anos, ele vive em prisão domiciliária, a justiça não faz nada, está em tribunal, não fazem nada de nada, por isso, isto é, vai haver muito mais violência doméstica, mas não é só violência doméstica, entre todos, porquê? Porque os presos, eles próprios dizem, eles vão para a prisão, comem bem, vão lá, as mulheres ou as namoradas ou os familiares vão visitá-los, eles vêm televisão, eles jogam a bola, eles não fazem nada e depois é assim, se portarem bem, porque eles já não podem bater em ninguém, porque convivem todos, a maioria deles são iguais, acontece que vêm cá para fora com 1/3 da pena. Bom, resumindo e concluindo, é porque não há, desculpe minha senhora, é porque não há castigos fortes para essa gente. Isabel Santos, já percebemos o seu ponto de vista. Muito obrigada por ter ligado para esta opinião pública. Vamos ter de avançar para ouvir mais opiniões. Ernesto Nunes está a ver-nos em Lisboa. Boa tarde. Boa tarde, Marisa, para si e para os seus convidados. Boa tarde. Bom, a violência aí está. Eu acho que não tem nada a ver ou terá muito pouco a ver com o preço. Nota-se que há mais suicídios que estes casos. Há muito mais suicídios que estes, e não são noticiados. Esses eu acredito que realmente tenham a ver com o preço. Estes casos de violência doméstica, e veja-se pela faixa etária. A faixa etária é acima dos 50 anos. Portanto, são pessoas que têm uma vida estruturada, têm uma vida perfeitamente normal. Portanto, são casos antigos que se vão acumulando, as pessoas vão magicando, vão cismando naquilo, chega a uma altura que basta uma pequena faísca para a coisa acontecer, não é? Portanto, e depois há uns casos também tribunais em que são retirados os filhos, normalmente é a mulher que fica sempre com os filhos, não é? E este caso da violência não quer dizer que também acontece ao contrário, então também há mulheres que matam os maridos, não é? Portanto, isto são situações realmente lamentáveis e há casos realmente que me deixam estranho. Foi aquele caso do Algarve, daquele senhor que matou a mulher e os filhos. Portanto, este homem
este homem acho que estava arruinado, este homem não era nenhum serial killer, portanto, este homem não tinha instintos assassinos. Portanto, é lamentável e é repugnante aquilo que ele fez, né? De qualquer modo, eu acho que, uma vez sai um psicólogo, eu acho que se na mente deste homem não teria passado uma hiperproteção aos seus. Portanto, ele pensou, eu vou-me suicidar e vou cá deixar os meus desamparados a sofrer na completa miséria. Portanto, eu não estou desculpado de qualquer modo esta atitude. Mas de qualquer modo, eu penso que foi isso que passou pela cabeça. Sobre portanto, a atenção que se deve dar a estes casos, portanto, as mulheres ou os homens sabem, vivem com eles, conhecem-nos, sabem o seu feitiço, sabem que a coisa pode acontecer. Há mais pequena faísca, só têm de fazer uma coisa, é sair de casa imediatamente. Os jovens fazem isso, há mais pequena coisa, eles ficam uma grande toda a época. Cada um vai para o seu lado e acabou. As pessoas mais antigas, enfim, é mais complicado. Boa tarde, Maria, obrigado. Obrigada, Ernesto Nunes, pela sua contribuição para esta opinião pública. Vamos avançar. Ouvir agora Teresa Martins, está a ver-nos em Coimbra. Boa tarde. Boa tarde, à Sra. Jornalista e aos seus convidados. Então é assim, segundo o meu ponto de vista, eu acho que a violência doméstica, que é hoje o tema base em que se está a falar, não tem nada a ver com a crise que estamos a viver. Por isso, eu vou fazer esta comparação. Repare, aqui há muitos anos atrás, há umas décadas de anos atrás, as pessoas viviam com bastantes dificuldades e o que é que acontecia? Viviam pobremente, viviam tudo, mas tinham valores em casa. Havia educação, havia valores, havia amor, havia acompanhamento aos filhos, havia isso tudo. E então as pessoas viviam com o pouco que tinham, às vezes até com fome passavam. E não se via esta violência que se vê agora por todo o lado. E começa precisamente na família, alastrando-se depois, portanto, há ruas, aos incendiários, portanto, a tudo isso. Ora, esta onda de violência que se está a ver, quanto a mim, só tem uma causa, é não haver uma justiça, como houve aí uma pessoa que falou para aí e disse, não há justiça firme, forte, que castigue estas pessoas. É um castigo demasiado leve, ou não há mesmo uma ausência de castigo. Vejamos, e há sempre desculpa para isso. Porque se uma pessoa é, por exemplo, suicida outra à facada ou a tiro, ou seja, de que maneira for, coitada, era doente mental, era bipolar, era esquizofrénico ou qualquer coisa, pronto, é uma desculpa. Tem uma pena muito atenuada. Ele ao fim de 5 ou 6 anos está cá fora outra vez a fazer o mesmo. O mesmo acontece com os incendiários. E, portanto, as justificações continuam sendo as mesmas. Estas pessoas têm que ser tratadas, sim senhor, num hospital psiquiátrico, dentro de uma prisão, mas têm que ter castigo, eles têm que ser postos a trabalhar, têm que saber o que custa a vida. E não estar a matutar, sim, naquilo que fizeram nem nada, mas têm que ser postos a trabalhar, não é estar a divertirem-se à conta daquilo que nós ganhamos e depois, ao fim de pouco tempo, vir cá para fora fazer o mesmo. Teresa Martins também aqui a frisar esta questão da justiça. Muito obrigada também por ter contribuído. Vamos mesmo ter de avançar, até porque o nosso Opinião Pública hoje é mais curto devido à atualidade e à conferência de imprensa que acompanhamos em direto do líder do PS. Vamos avançar, ouvir agora a Ana Maria Pires, vê-nos do Porto. Vou-lhe pedir, por favor, para ser breve. Boa tarde. É muito breve, gosto muito do vosso programa, mas é lamentável os seus convidados estarem a afirmarem que a violência doméstica é devido à crise económica. Eu sempre trabalhei com o meu marido atualmente está preso. Não é correto que a justiça o mande embora ao quarto da pena. Eu atualmente ando com o meu coração nas mãos, porque ele vai sair da cadeia, estou sujeita a ser assassinada, porque eu vejo estes casos. É por isso que eu estou de acordo aos ouvintes anteriores que eu ouvi, que a justiça lava as mãos como Pilatos. Ana Maria Pires, muito obrigada pelo testemunho pessoal que trouxe a esta Opinião Pública. Junta-se agora em direto a este programa ao telefone a advogada especialista em Direito de Família, Maria Filomena Neto. Muito boa tarde. Nem a propósito sobre estas questões que os telespectadores têm levantado da justiça, pergunto se a justiça portuguesa trata como deveria este tipo de crimes. Não, a justiça portuguesa não trata como deveria este tipo de crimes. Vou dar-lhe um exemplo. Foi há um ano que ocorreram os assassinatos na Noruega
E o que aconteceu foi que 12 meses depois houve um julgamento, houve uma condenação, o processo findou. Isto é demora muito mais tempo julgar em Portugal um processo de violência doméstica do que julgar o Breivik na Noruega. E daí eu ter respondido que não, a justiça ainda não ajuda o suficiente nesta matéria. O que é que, na sua opinião, enquanto advogada especialista em direito de família, era necessário introduzir na lei para evitar situações como as que temos vindo a assistir? Eu não tenho a certeza que seja necessário introduzir grandes alterações na lei. Julgo que há uma alteração que, aliás, hoje aparece referida na imprensa e que é a legislação sobre assédio, sobre perseguição, sobre aquilo que em inglês se chama stalking e que não existe em Portugal e que muitas vezes precede estas situações de homicídio e que são desvalorizadas na nossa lei. Aliás, não estão abrangidas, não são criminalmente punidas. Por outro lado, existe dificuldade em conseguir obter uma medida de proteção para uma queixosa de violência doméstica. E existe também uma deficiência, na minha opinião, no apoio que se pode dar a estas pessoas, quer em termos de se poderem refugiar na casa-abrigo, quer naquilo que depois, como ajudá-las a elas desenvolverem novamente a sua existência. Designadamente ao nível dos filhos, nós temos situações de vítimas de violência doméstica que depois vão ser obrigadas a propiciar contactos com o agressor porque existe o direito de visita do agressor aos filhos. E eu já me deparei com situações destas. E, portanto, a visão desta problemática ao nível da família tem de ser integrada, não pode deixar, isto tem de ser visto como um todo. Acho que essa telespectadora que telefonou e que disse que o marido vai ser solto tendo cumprido um quarto da pena, eu não ponho em causa a bondade da redução da pena ou de só ter cumprido efetivamente um quarto, mas sei que esta pessoa está exposta a partir do momento em que o marido seja solto e que não há tantas respostas quanto isso, adequadas e eficazes, que lhe possam ser dadas. E Maria Filomena parece Neto. que é grave, é que cada um parece estar por sua conta. Maria Filomena Neto, muito obrigada pela contribuição que vai dar a este Opinião Pública. Eu vou retomar a conversa com os nossos convidados, começar por Maria Oliveira, assistente social da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e lhe pedir dois comentários. Esta questão da justiça e da falta de justiça que há em relação a estes casos de que muitos telespectadores se queixaram em relação às várias omissões que há, e também queria um comentário sobre esta falta de apoio que também falam alguns telespectadores. Eu estou de acordo com a doutora Maria Filomena Neto, no sentido em que a legislação, a lei 112/2009, de 16 de setembro, tem as medidas de coação que nós falámos anteriormente e tem várias formas de apoio e constitui mesmo a rede de apoio à vítima. Aqui a questão é a celeridade e a forma como isto é aplicado. Em relação às estruturas de apoio, existe uma rede nacional no caso da APAV, de gabinetes de apoio à vítima, e como também existe uma rede nacional de gabinetes de casas de abrigo. A APAV em si, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, tem 2 casas de abrigo. Em relação ao caso concreto da sua dona Ana Maria Pires, eu sugeria-lhe que ela ligasse para o Gabinete de Apoio à Vítima do Porto, porque aquilo que está a relatar realmente pode ser uma situação de potencial perigo. Temos uma pessoa que se calhar já preferiu ameaças quando foi detido ou quando foi a fase de julgamento e sentiu esta sentença, e nós podemos estabelecer uma estratégia, um plano de segurança com esta senhora. O que é que os gabinetes e a estrutura da APAV faz? Todas as vítimas de crime de violência doméstica, sejam homens, sejam mulheres, porque também houve aqui a questão de que a violência doméstica também acontece em relação aos namorados, e foi um dos casos que aconteceu aqui, foi em relação a namorados, que muitas vezes não é falado, só é falado muito em relação entre cônjuges. A APAV presta apoio confidencial e gratuito e presta apoio social, apoio jurídico e apoio psicológico. De gratuitos, as pessoas vão, não têm que despender qualquer dinheiro, têm que ter vontade e querer sair desta situação.
estabelecemos uma avaliação da situação sempre em conjunto com a vítima. Sobre quais podem ser as melhores opções dentro da situação uma estratégia de segurança, porque muitas vezes não basta simplesmente a pessoa sair de casa, porque temos estas questões, não é? Tem que haver uma estratégia toda, uma estratégia no local de trabalho, em locais públicos, tem que ser trabalhado com a vítima. E nesta situação da Dona Ana Maria Pires, no Porto, tem que ser trabalhado com ela uma forma de segurança, um plano de segurança para ela estar em segurança quando esta situação sair. Em relação aos apoios, claro que podíamos dizer falta imensa coisa, não é? Falta imensas estruturas, não conseguimos dar resposta a muitas situações a nível de casas de abrigo, a nível do país inteiro, etc. Mas temos que pensar nisto, das casas de abrigo, como resposta última, porque é um grande desenraizamento da pessoa, da vítima, não é? A pessoa, muitas vezes o que nos dizem é: então eu que estou a ser vítima de um crime é que tenho que sair da minha própria casa. E depois as crianças, não é? As crianças é um desvinculamento com os amigos, com os familiares, é um grande corte. Por isso temos de estar sempre aqui em atenção à segurança, quer dos filhos... há vários fatores que têm que ser avaliados. Exatamente, quer dos filhos, quer da própria vítima, e trabalhar sempre em conjunto com ela, porque sem trabalhar com a vítima as coisas não acontecem, e se ela não tiver a percepção do perigo que está a correr, podemos potenciar situações destas. Só queria referir uma coisa, em relação à crise, nós não referimos que a crise é um fator. Exatamente, podia ser alguma explicação. Podemos dizer que é um fator potenciador, porque as pessoas estão em mais tensão, a criminalidade, dos dados que nós temos da PSP e das forças de segurança, que a criminalidade cada vez mais é mais violenta, e isto está a ser verificado nos diversos crimes que têm aparecido nos órgãos de comunicação social. Luís Gonçalves, há pouco o nosso telespectador Ernesto Nunes diz que a maior parte destes casos tem um perfil, ou seja, são pessoas com 40, 50 anos, já com uma vida estabilizada. Pergunto-lhe se, enquanto psicólogo, há um perfil criminal destas pessoas que cometem estes atos. Pode falar-se nisso? Podemos falar que existem, lá está, vários perfis, sendo que por vezes há pessoas que já têm estruturas de personalidade, com perturbações de personalidade, que são formas mais inflexíveis de comportamento e que poderão levar precisamente a este tipo de situações mais complexas. E que muitas vezes são pessoas que têm este tipo de perfil psicológico, mas conseguem ter uma vida ao longo dos anos em que as coisas lhe correm bem, em que ninguém sequer repara que poderão haver ali desvios. Por outro lado, também temos recebido situações em que são pessoas que ao longo do tempo vão desenvolvendo, precisamente pela tal interação com este momento, lá está, um bocadinho difícil que nós vivemos, que vão potenciar vulnerabilidades que as pessoas têm a nível psicológico, que poderão culminar no extremo neste tipo de situações. Que tipo de sinais é que familiares, amigos mais próximos podem e devem estar atentos para identificar potenciais situações de perigo? Sim. Uma característica muito comum neste tipo de perfis é que as pessoas têm tendência a isolar-se um pouco. Ou seja, quando a pessoa, e neste caso o agressor, por exemplo, acaba por estar mais isolado, acaba por criar uma espécie de bolha onde vive, ou quando deixa, por exemplo, de realizar as suas atividades do dia-a-dia, inclusive as atividades que lhe dão prazer, quando, por exemplo, começa a ter alterações de humor muito repentinas, que é algo que também costuma acontecer bastante, em que as pessoas começam a ter dificuldades, os familiares neste caso, em lidar com algumas ações de maior imprevisibilidade, de alguma impulsividade também, podemos começar a pensar que algo não está bem com as pessoas, porque a estrutura, a nossa personalidade, é uma estrutura flexível, que está preparada para lidar com os acontecimentos do dia-a-dia. Agora, é difícil também quando se tem que lidar com vários. A estrutura pode começar a abanar um bocadinho e a criar algumas falhas, e devemos ter atenção a isso. Vamos ouvir mais algumas opiniões. Sara Pinto, Estávamos de Moura, contabilista. Boa tarde. Sara Pinto, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu vou tentar ser o mais breve possível, uma vez que me fizeram esse pedido, e compreendo. Sim, eu queria só então, uma vez que já foi dito tanta coisa, focar só 2 pontos. De facto, quando a justiça não funciona, que proliferam os casos de desrespeito e pelas leis. As leis podem ser excepcionais, podem ser as melhores. Quando a justiça não funciona, é lenta, é branda, não se aplica a lei, pode acontecer tudo e mais alguma coisa. E só uma sugestão que fique no ar, porque de facto também sou-me ouvindo assídua do vosso programa e queria deixar esta sugestão,
que muita gente começasse a insistir nisto, mesmo a nível dessas associações desta senhora que aí representa, que é o seguinte: em vez de ser a vítima afastada para fora da sua casa, para fora do seu emprego, para fora do seu meio de vida, ponham o agressor na rua. Deem o direito a quem é vítima de ficar na sua casa, de ficar no seu meio, de ficar no seu emprego. Ponham na rua, porque isto acontece na lei de muitos países. Ponham o agressor na rua. Ele sim é que deve ser privado do conforto da casa. Ele é que deve ter que mudar de vida para perceber que não pode infringir a lei. Muito obrigada, minha senhora. Obrigada, Sara Pinto, também por ter sido breve. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a Aida Antunes, está a ver-nos da Almada. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer primeiro a oportunidade de poder falar e explicar a minha situação. Eu fui vítima de violência doméstica e os meus filhos durante 20 anos. Quando o meu marido batia a mim e aos filhos mais velhos e eu andava a dormir na rua até às 4 da manhã e 3 da manhã, eu chamava a GNR e eles diziam: eu não tinha marcas visíveis, tinha que ir ao hospital. E sem isso não podiam agir. Hoje, felizmente ele morreu há 14 anos, eu não tenho violência, tenho 4 filhos maravilhosos, tenho uma menina que tem um bloqueio devido às agressões, à violência que viveu. Mas digo-lhe, haja alguém neste país que olhe para aquelas mulheres que são agredidas e covardemente não têm coragem de os denunciar, porque não tínhamos antigamente uma força de segurança que nos ajudasse. E quero-vos agradecer realmente pela mostra, pela solidariedade que estão a ter e que façam alguma coisa pelas mulheres como eu, que sofremos muito à mão destes homens. Meu marido era uma fachada. Meu marido em casa fazia agressão, virava a perna, partia tudo e depois ia para a rua. Era uma pessoa extremamente acessível, afável com toda a gente. Portanto, é isso que eu tinha a dizer. Aida Antunes, muito obrigada por ter trazido a sua experiência pessoal a esta opinião pública, por ter partilhado connosco. Obrigada. Vamos ouvir agora Ana Nascimento, está a ver-nos de Oeiras. Vou pedir-lhe, por favor, para ser breve. Boa tarde. Com certeza, muito obrigada. Boa tarde a todos da opinião pública, muito boa tarde a si e aos seus convidados. Eu concordo com a maioria do que foi dito aqui. De facto, a justiça é extremamente... Pronto, a justiça não existe porque basicamente estamos num país machista, num país que herdou valores do salazarismo e a classe judicial portuguesa, particularmente os magistrados, está fechada nas suas benesses, na sua, perdoa uma expressão, na boa vida, e não querem saber da realidade, não querem saber da justiça na prática, por essas e por outras. É que nós vemos o escândalo que vemos e que vocês, comunicação social, tão bem mostram, e ainda bem que mostram, que é o escândalo, por exemplo, de se uma mulher mata o marido durante um caso de agressão porque ou ela era assassinada ou era ele morto, ela apanha os 25 anos de prisão e nem pensa em libertá-la antes de metade do tempo. Mas se for o contrário, se for o marido que mata a mulher, só é julgado daí a alguns anos e se cumprir um quarto da pena, já é muito. Também gostaria de apelar, de facto, a toda a sociedade em geral, que haja um esforço conjunto entre toda a classe de psicólogos, de psicoterapeutas que de facto têm sido desprezados e que tanto têm para dar ao nosso país na prevenção destes casos de violência doméstica e no tratamento das vítimas, como também noutros casos, no bullying nas escolas, por exemplo, que se devia apostar mais na psicoterapia, tanto na parte preventiva como na parte depois, desculpe se estou a falar mal, curativa ou de tratamento, se preferirem, e gostaria também de deixar um apelo à APAV para que cada vez mais não baixe os braços. São precisas mais casas de apoio. É indecente. Em Espanha, todos os dias são mortas mulheres. Os jornais de... Ana Nascimento, e é com esse apelo que terminamos. Peço desculpa, mas vamos ter mesmo que acabar o programa. Eu ainda quero ouvir uma última palavra aos nossos convidados. Maria Oliveira, se pudesse ter aqui estas pessoas, eventualmente, que nos estão a ouvir e que vivem estas situações de violência doméstica, o que é que lhes dizia? É isso mesmo. Não baixemos os braços, não é? E que recorram à PAV através do 707/2077. Nós temos 15 gabinetes distribuídos a nível nacional, um em Ponta Delgada. Os nossos serviços são confidenciais. Se não se sentir preparada neste momento, vai fazer a queixa formal, que pode ter um apoio, pode ser explicado como é que é feita a queixa-crime, o que é que se processa a seguir, porque muitas vezes nós não sabemos como o fazer. E é uma forma de quebrarem este ciclo. Nós apoiamos
Estamos cá para ajudar, quer a própria vítima, quer familiares e amigos que tenham conhecimento de uma situação e que não saibam mais como lidar e como ajudar a vítima, e que denunciem e vejam a APAV como uma instituição que ela é de apoio às vítimas, nomeadamente das vítimas de violência doméstica. E que a solução é sempre estudada com muito pormenor. Luís Gonçalves, o que é que diria a estas pessoas? Porquê é que é tão difícil dar o primeiro passo? Porque muitas vezes as pessoas, como referi há pouco, já vão perdendo muitos dos seus recursos emocionais e cognitivos e acabam por estar fechadas neste meio tão difícil, pois lá está também já com muitas ligações com o exterior que já estão quebradas, e precisamente por isso se vão fechando cada vez mais. Aquilo que nós temos percebido também na oficina de psicologia é que o acesso que as pessoas têm hoje em dia à internet e a um conjunto de meios de comunicação hoje em dia permite tornar estas coisas mais conhecidas e procurar mais ajuda. Pronto, aliás, não é por acaso que nós até há pouco tempo que estamos a criar um projeto precisamente para dar apoio de uma forma acessível a pessoas que nesta altura que não estão necessariamente só a viver situações destas, mas que estão com algumas dificuldades, por exemplo, a nível laboral, a nível social, etc., e que lhes permita também despistar a possibilidade deste tipo de situações, quer a nível do despiste, como eu estava a dizer, e da avaliação, mas também a nível da intervenção neste tipo de casos que acontecem, como nós vimos hoje, e provavelmente com tendência, quem sabe, a aumentar, tendo em conta a pressão social que nós vivemos, mas lá está, e da mesma forma como a APAV, a Oficina de Psicologia, também procura dar uma ajuda a que as coisas possam ser superadas. Luís Gonçalves, Maria Oliveira, mais uma vez, muito obrigada pela presença nesta opinião pública. No inquérito telefónico, perguntámos aos telespectadores da SIC Notícias se há apoio suficiente às vítimas de violência doméstica em Portugal. Só 17% dos telespectadores afirma que sim, a grande maioria, 83%, acha que não existe apoio suficiente às vítimas de violência doméstica no nosso país. Termina aqui a opinião pública, já a seguir a Teresa Dimas atualiza toda a informação desta quarta-feira. Boa tarde.